Olá pessoal, não sei como você chegou nesse vídeo, não sei como você se encontra nesse momento, se é um momento de vitória na sua vida, se é um momento alegre, de muitas emoções boas, ou se você encontra num momento triste, de muitas derrotas, talvez de tristezas. Mas esses últimos tempos na minha vida eu venho refletindo sobre uma palavra que mexe muito com as pessoas e que fazem psicológico, que fazem a alma se abater, que fazem pessoas desistirem de sonhos, de planos, enfim, que é a derrota. Ao longo da nossa vida passamos por várias fases de derrotas, vitórias. Alguns passam por mais vitórias do que derrota, outros passam por muitas derrotas e poucas vitórias, ou até mesmo, dependendo do ponto de vista, quase nenhuma. E outros, dependendo do ponto de vista, quase tudo se torna vitória. Quando venho refletindo esses últimos dias sobre essa palavra, derrota, muitas vezes nos encontramos com o sentimento de derrotado, seja porque sua casa pegou fogo, um carro que você não tinha seguro deu perda total, sem querer você atropelou alguém, tirou a vida de alguém, um ente querido seu veio a falecer, uma perda de um filho, um sonho que não pode-se mais dar continuidade. Sei lá, você tem um sonho, um grande sonho de ser jogador de futebol e por conta de uma lesão, esse sonho chegou ao fim, né? E para muitos se caracteriza uma grande derrota, o fim, e você escuta de pessoas dizendo assim: minha vida não faz mais sentido. E eu venho refletindo, e cada vez que eu venho refletindo e falando com aquele que é o Criador, e quanto mais eu penso sobre a derrota, mais eu tento ver o ponto de vista de Deus nisso tudo. A derrota, às vezes, como eu falei, a derrota às vezes é uma perda grande do bem material. Às vezes é a vida financeira que não se conserta, que tenta-se, mas não se dá continuidade. Às vezes um relacionamento que chegou ao fim, de homem e mulher, de pai com filho, que está conturbado. É uma pessoa que entrou nas drogas da sua família e você não consegue tirar, no qual você tentou por vezes ajudar e você desistiu. Então, muitas coisas na nossa vida podem se caracterizar como derrota. Mas agora eu pergunto, e se a nossa vida fosse só de vitórias? E se tudo na vida, do nosso ponto de vista, fosse vitória? Será que a vitória ia ter a mesma alegria ou ela iria se tornar algo monótono? Ao ponto de todo dia tudo iria dar certo? Tudo iria ser muito fácil? Eu não iria ter necessidade de se esforçar, então provavelmente essa vitória não iria ser comemorada. Do ponto de vista cristão, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, percebe-se que em tudo se pode ser vitorioso, até mesmo na derrota. Em tudo podemos tirar um ponto, alguma coisa que nos faça vitorioso, que possamos pensar ou dar a ideia que apesar de tudo, conseguimos ser vitoriosos com Cristo. E quando
falam nesse sentido, eu posso dar exemplos aqui. Um atleta, ele não consegue ser vitorioso, ou é muito difícil ele ser um cara vitorioso, se ele não passar por grandes derrotas. Porque a derrota ensina, a derrota prepara. Uma pessoa que faz, que está na academia treinando, para que haja crescimento no músculo, poucas pessoas sabem disso, mas para que haja crescimento no músculo, aquela dorzinha causada depois de grandes atividades físicas, aqui daria nada mais, nada menos do que pequenas partes da fibra muscular se rompendo e dando espaço para uma nova fibra mais forte, mais robusta. Então, assim é na nossa vida. Algumas coisas têm que realmente se quebrar, se perder, ou talvez, ser destruída para ser construída. E muitas vezes essa preparação não necessariamente significa uma derrota. Ela é um passo para a vitória. Quando há comemorações extremas de um atleta que chora, que cai no chão, que agradece a Deus, que se emociona grandemente por um feito, é porque até chegar naquele feito teve grandes derrotas. E essas grandes derrotas foram pequenos passos para a vitória. E aí você diz, mas eu não sou derrotado. Eu não sou derrotado só numa área, mas eu estou sendo derrotado em várias. Mas provavelmente o seu treino que precisa ser feito na sua vida seja maior, né? A gente às vezes tende a medir e diz assim, puxa Deus, mas será que está difícil só para mim, né? A gente às vezes tem aquele pensamento de, puxa Deus, mas está difícil só para mim. E cada vez que a gente escuta outras pessoas que passam por grandes lutas, a gente pensa, puxa Deus, não sei como eu iria agir se eu estivesse na vida dessa pessoa. Então, a derrota, muitas vezes, é um treinamento, uma fase de treinamento para a vitória. E essa derrota pode não ser só uma perda de um sonho, de um bem material, de um relacionamento, de um filho, de um ente querido. Mas a derrota, às vezes também, pode ser coisas espirituais, pode ser um grande erro seu, pode ser uma grande falha, não significa dizer que tudo está perdido. Também diante da falha, a falha também pode ser o acerto para grandes vitórias. Ninguém fica sem errar. Quem nunca errou vai errar. Então não existe isso, eu nunca errei, mas quem nunca errou, quem diz que nunca errou, vai errar. Quem diz que não vai errar, está errando. Então aquele negócio, ou errou, ou está errando, ou vai errar. Não tem como dizer, eu nunca errei. Entende? Então Deus, ele nos está preparando. E quando eu falo em erro, eu não estou falando de erro comum a gente erra todo dia. Estou falando de erros grandes aqueles erros que trabalham na nossa vida, que nos deixam feridas ou que nos fazem abrir os olhos para depois de grandes consequências, de grandes problemas. Enfim, quando eu penso tudo isso, eu penso para o autor da vida. Olhando para uma visão não cristã, a gente poderia dizer, puxa, Cristo foi um grande derrotado. Ser cuspido, ser chicoteado, ser torturado, ser levado à morte, crucificado, uma das piores mortes daquela época. Ainda pessoas fazendo pouco
dele, nesse ponto de vista, a gente poderia dizer, mas Cristo foi um grande derrotado. Então, no espiritual, muitas vezes, a aparência de derrota, na verdade, essa aparência de derrota, muitas vezes, é uma preparação para um grande acerto, uma grande vitória. Quando olhamos para o espiritual, percebemos que Cristo foi um grande vencedor. Que Ele conseguiu cumprir com o objetivo. Muitas vezes não conseguimos cumprir, nós não somos perfeitos como Ele. Muitas vezes não conseguimos cumprir com o nosso objetivo. Por muitas vezes. Mas muitas vezes não compreendemos que o nosso objetivo é justamente diferente de Cristo. Ele não errou. Eu preciso para perceber a dependência dele na minha vida. Perceber o quanto eu preciso para perceber a dependência dele na minha vida. Perceber o quanto eu preciso de um perfeito para estabelecer tudo, tomar o lugar que é dele. E aí eu começo a perceber, quando eu tenho essa visão, eu começo a perceber, puxa, a derrota não me pode tornar um derrotado. A derrota tem que me fazer um vitorioso. Esses livros de autoajuda dizem, levanta a cabeça. E eu digo para você, tá difícil, tá vindo derrotas, várias, uma atrás da outra. Seja financeira, seja o que for. Olhe para Cristo. Olhe para a aparência de derrota que foi a sua obra. E, na verdade, foi um grande feito. Talvez a sua vida seja isso também. Só que a nossa não tem aparência de derrota. A nossa, muitas vezes, ela é realmente uma derrota por falta de sermos falhos. Mas é um processo para a vitória. É um processo de amadurecimento, um processo de aprendizado. Então, que você que está vendo esse vídeo possa olhar para Cristo, possa entender que o propósito dele é que mesmo em meio às falhas, ou a pessoas que erraram com você, ou pessoas que te maltrataram, você se a gente pegar como base Cristo, chicoteado, você ter sido humilhado no seu trabalho, humilhado em um lugar que você foi, pessoas ter tirado o sarro da sua cara, ter dito, olha o derrotado ali, olha a pessoa que nunca consegue prosperar. Pessoas tiraram onda com Jó, dizendo, Jó, abandona esse teu Deus e morre. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E na verdade a maioria das vezes não é. E muitas vezes Deus nem usa a voz do povo. Deus fala através do nosso interior, daquele que é templo e morada do Espírito Santo. Deus fala através de um animal, Deus fala através de sinais. E Deus pode nem falar. E Deus pode deixar apenas a sua palavra e falar através da sua palavra. E às vezes Deus fica como se estivesse em silêncio. É nessas horas que a gente tem que compreender que Ele está ali, e essa prova que passamos, que muitas vezes Ele nos deixa só, como é Cristo, diz, Pai, por que me abandonastes? Ele precisou passar por esse momento. E às vezes a gente precisa passar pelo momento de se sentir só, para notar a dependência que temos de Deus. Para notarmos que com Ele tudo é melhor, tudo é mais fácil. Até a derrota se torna vitória. E algumas pessoas sabem que eu trabalho como motorista de aplicativo também. E
por tantas coisas que aconteceram na minha vida, em um intervalo curto de tempo, muitas vezes eu poderia dizer, puxa Deus, como eu sou um derrotado, agora eu tenho que me entristecer, me entregar. E eu peguei uma passageira, uma senhora, não na verdade uma senhora, mas uma mulher que a sua filha morreu com câncer, um câncer raro. E eu acho que Deus colocou ela no carro naquele momento e ela disse, depois daquele momento a minha vida acabou. Mesmo ela sendo cristã. E eu tive que falar e dizer, olha, nem mesmo a derrota da morte é uma derrota. Se olharmos com um olhar cristão, se olharmos com um olhar divino, a morte muitas vezes pode ser uma vitória. E ela falou que a filha dela era uma pessoa usada por Deus, temente a Cristo, que levava o Evangelho para onde ia. Muitas pessoas que ela nem conhecia foi para o enterro dela prestar uma homenagem. Então, mesmo a morte, lembre-se disso, mesmo a morte significa uma derrota quando olhamos com o olhar de Cristo. Então, porque somos vitoriosos até mesmo em meio à morte. E não sei como você se encontra nesse momento, não sei como está a sua vida, mas que essa palavra seja para você saber que aquele que busca, encontrará. Aquele que buscar a Deus e perguntar a Deus, por que esse propósito? Por que isso? Talvez ele não vai ter sinais mirabolantes, não vai ter uma resposta. Mas quando ele começar a pensar com olhos de Cristo, ele vai ter a resposta. Ele vai saber também que não é só ele que sofre. E o nosso sofrimento nunca é maior, sempre vai ter alguém que passou por provas, dificuldade, derrotas, mais do que a gente. Que Deus abençoe, que você fique com essa palavra, que Deus possa restabelecer o ânimo e saber que nunca somos derrotados, nunca somos completamente derrotados quando olhamos com o olhar de Cristo. Talvez a gente sofra pequenas derrotas em pequenas batalhas, mas quando temos Deus na nossa vida, sempre iremos vencer a guerra maior. Perderemos pequenas batalhas, mas iremos ser vencedor quando se trata da guerra. Amém? Que Deus abençoe e que Deus esteja com você nesse momento. Amém? Que Deus abençoe.